Está no ar mais uma edição do Conexão Cidadã. Responda com sinceridade. Na sua opinião, limitar o acesso a armas de fogo ou desarmar a população é uma boa ideia para se combater a criminalidade e a violência no Brasil? No país, o Estatuto do Desarmamento foi criado por lei em 2003 para proibir a comercialização das armas de fogo. A ideia era diminuir os altos índices de homicídios e acidentes envolvendo esse tipo de arma. As discussões sobre esse tema voltaram ao cenário nacional diante dos decretos presidenciais que foram editados agora em 2021, prevendo a flexibilização do acesso às armas de fogo no país. Esse é o destaque do nosso programa de hoje e você vai ver também. No quadro Transformando Vidas, a história das famílias que viviam nas palafitas em São Luís e ganharam a chance de uma nova vida. A defensora pública Clara Welma bate um papo com a gente sobre o direito à moradia. Ela também dá uma aula sobre o tema destaque da edição de hoje, o Estatuto do Desarmamento. E no quadro Se Liga na Lei, responde a dúvidas sobre os seus direitos. Aqui você já sabe, a nossa conexão com a cidadania sempre começa de modo a lhe inspirar. Vem aí chegando mais um episódio do nosso quadro Transformando Vidas. Você imagina como é viver em um casebre em cima do mangue, sem nenhum acesso a saneamento básico? Era assim que Rosinalva e centenas de outras pessoas viviam em palafitas aqui em São Luís. Ela e todas essas outras famílias ganharam a chance de uma nova vida, um sonho que se tornou realidade. É aqui que eu morava, com meu marido, com o primo dele construíram. Foram 10 anos vivendo assim. O barraco nas palafitas da Vila Portelinha, em São Luís, já começou a ser derrubado. No início deste ano, as chuvas fortes tornaram as condições dessas moradias ainda mais desumanas para as famílias que viviam aqui até bem pouco tempo atrás. Uma delas, a de Rosinalva. Isso aqui foi o que restou da nossa casinha lá. Que todos que a gente comprava, a água bagunçava, isso aqui a gente conseguiu salvar. Ao lado da atuação determinante do governo estadual, a Defensoria Pública do Maranhão também contribuiu para a concretização dos direitos dessas famílias terem uma moradia digna, desde o auxílio na identificação e no cadastro dos moradores, até o acompanhamento das obras sempre que necessário. Ao todo, são 256 apartamentos no condomínio. Grande parte agora é o lar de quem vivia nas palafitas. Rosinalva foi uma das primeiras a se mudar. Eu sonhava ter uma casa melhor, mas nunca pensei que era assim como aqui. A dona de casa, que perdeu o emprego durante a pandemia do novo coronavírus, também acaba de ganhar uma geladeira novinha. A geladeira chegou numa ótima hora para mim, porque a minha não prestava mais, a porta tinha caído e agora tá bem melhor. A ação beneficia todas as outras famílias atingidas pelas chuvas nas palafitas no início do ano. É muito importante essa parceria com o Grupo Equatorial e que disponibiliza geladeira para as famílias necessitadas. Somado a isso tudo, foi feito o cadastro dessas famílias do Tarifa Social de Energia Elétrica. Então isso vai contribuir para que ela mantenha a conta em dia, tenha acesso à energia elétrica e tenha melhores condições de vida. É mais que uma casa e uma geladeira nova, é qualidade de vida e dignidade para viver.
Muito legal essa história, a gente sempre se emociona, né? Agora vamos conversar um pouquinho mais com a defensora pública Clara Welma, que já está aqui com a gente, nos dá o prazer dessa conversa sobre um direito que é fundamental, o direito à moradia. Então, seja bem-vinda, defensora, ao Conexão Cidadã. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema, né? Esse vídeo nos provoca importantes reflexões, né? E até esclarecimentos, porque muitas vezes nos traz dúvidas, né? O direito à moradia, ele é um direito que foi considerado um direito fundamental, né? Em 1948, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, dessa forma, o direito à moradia é um direito humano, né? Como um direito humano, ele é um direito que todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, têm esse direito garantido, né? E isso é muito forte, né? Isso significa muita coisa, né? Muito embora isso seja tão verdadeiro, faltam moradias no Brasil? Exatamente, né? Que é justamente para a gente provocar essa reflexão, né? Ao mesmo tempo que eu alcanço esse passo de reconhecimento de direitos, né? A gente vê que ele ainda não é muitas vezes implementado, é um direito que muitas pessoas têm negado, né? Daí a importância, a gente vê assim, um grande avanço no reconhecimento de direitos, porque muitos direitos ainda são negados, mas depois que se reconhece um direito, ainda há uma luta para que esse direito seja real, né? Que ele seja efetivo para todas as pessoas. Então, qual é o caminho das pessoas que desejam ter a moradia própria? Os programas de habitação ajudam nesse cenário, nessa revolução? O direito à moradia, ele significa, assim, só para eu chegar na tua resposta, o direito à moradia, ele significa não apenas ter uma casa com 4 paredes, teto e chão, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é isso, né? E quando a gente vê efetivação de estruturas habitacionais, a gente pensa até que é luxo, né? Diante da realidade ainda existente no nosso país. Mas o direito à moradia, segundo a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural da ONU, ela representa também um direito a uma habitação salubre, a uma habitação segura, a uma habitação que tenha mínimas condições de existência, né? Que tenha energia elétrica, que tenha saneamento básico, que tenha rede de esgoto, né? Que tenha acesso às estruturas básicas, né? Como, por exemplo, posto de saúde, escola, transportes públicos, né? Então a gente vê que o direito à moradia ele é uma coisa muito maior. E aí a Constituição, ela garante que esse direito ele seja uma competência comum, tanto da União, como dos Estados-membros e do Distrito Federal, como dos municípios, né? Então, cada um dentro das suas atribuições, né? A União traz as regras mais gerais e aí cada unidade da federação vai especificando um pouco mais para que esse direito possa ser uma luta de todo o Estado, né, para implementar. Então a gente pode pensar, por exemplo, em programas nacionais de habitação, né, em programas que garantam uma atenção especial às pessoas em situação de rua. A gente pode pensar programas que tenham que prestem assistência às pessoas que ainda vivem em habitações em situações de risco, né, em áreas de risco, né? Esses são exemplos de políticas públicas, então, que você já está dando aqui para gente e que podem garantir essa moradia. Isso. Agora, para falar um pouquinho mais sobre a atuação da Defensoria, ela se dá caso a caso, coletivamente? Quando a demanda chega à Defensoria, né, aí o defensor responsável ele vai analisar se aquela demanda ela é um caso individual, né, ela enseja uma atuação pontual para aquela pessoa ou se ela se enquadra numa situação coletiva, né? E aí a Defensoria pode analisar a necessidade de entrar com ações ditas coletivas, né? Ação civil pública, ação popular,
ver qual o instrumento que vai ser mais adequado àquela demanda que está surgindo na situação do caso concreto. Às vezes pode ser mesmo uma atuação extrajudicial, né, assim, através de atuação com outros órgãos que são responsáveis por garantir essa política, né, e às vezes sem o ajuizamento de ação se consiga melhorias habitacionais para a população, né? Muito interessante. Isso que você acabou de falar tem muito a ver com a história que a gente também assistiu agora há pouco, da Rosinalva e de tantas famílias que conseguiram mudar de vida completamente. Imagina viver numa palafita e de repente poder viver num lar seguro, com conforto, qualidade de vida, não é, defensora? Isso, né? Porque assim, é uma realidade ainda muito distante de muitas famílias, infelizmente, né? A gente, quando vê a situação dela, a gente fica muito feliz por essa conquista, né? E a gente, ao mesmo tempo, se anima para uma luta que é muito maior, assim. É um direito que existe no Brasil, né? É um direito que o Brasil é signatário de tratados internacionais que garantem essa política, né? E aí esses tratados têm força de lei no Brasil, né, por serem tratados internacionais versando sobre direitos humanos. Também é um direito que está na Constituição Federal, né, o artigo 6º garante o direito à moradia, mas infelizmente é uma realidade que não existe para muitas pessoas, né, assim. Então há uma luta muito grande, ver situações como a dela é uma felicidade pela situação dela, né, e um ânimo para uma luta muito maior, né? Muito maior, e haja força de vontade para transformar essa realidade. Bom, muito obrigada. Esse foi só o nosso primeiro momento, mas a defensora Clara Welma vai continuar com a gente, porque já já, na sequência, tem o olhar da Defensoria sobre o Estatuto do Desarmamento. É já já. Armas de fogo protegem? Elas são seguras? Quem tem direito a ter porte e posse de arma de fogo no Brasil? Essas questões são bastante comuns e há tempos vêm sendo discutidas no país. Em 2005, 16 anos atrás, o Brasil realizou o primeiro referendo da história. A ideia era saber a opinião da população brasileira, se ela era a favor ou contra o desarmamento. Este ano, diante de decretos presidenciais que flexibilizaram o acesso a armas de fogo no país, os debates se reacenderam. O que mudou? O que pode mudar? Este é o assunto destaque da edição. Bom, neste bloco, a defensora pública Clara Welma vai dar ideias de argumentos que podem embasar a sua redação, caso o tema seja algo relacionado ao uso de armas no Brasil. Então, eu já vou sair de cena, defensora, a palavra é toda sua. Então, um tema muito importante, né? Principalmente considerando o que a redação do Enem tem exigido dos nossos candidatos e candidatas, né? Eu vou inicialmente trazer alguns elementos para que vocês possam se situar diante do tema. Em seguida, eu vou dar uma sugestão de que vocês adotem, por exemplo, argumentos favoráveis e contrários, para que facilitem a vocês se situar dentro do tema. E aí vocês podem fazer a conclusão a partir desses elementos, né? Construindo um raciocínio lógico e concatenado. O Estatuto do Desarmamento, ele é uma lei, a Lei 10.826 de 2003. A princípio, proibia a comercialização de armas de fogo e munição, né? Então, por isso que ele se chama Estatuto do Desarmamento. Em 2003 era isso que foi regulamentado. Entretanto, o Brasil em 2005 passou por um referendo, que é um instrumento de democracia direta, pela qual se consulta a opinião popular. E o referendo de 2005 perguntava à população se ela era favorável ou contrária à proibição do comércio de armas de fogo e munição. Ela questionava essa lei existente. Instrumento de democracia direta que nós temos no Brasil é o referendo, que é essa em que o Congresso Nacional pega uma lei que existe e pergunta à população se ela acata ou se ela rejeita.
E o plebiscito, que é antes de ter um instrumento normativo, o Congresso chega lá e pergunta a opinião popular. Nesse caso aconteceu um referendo em 2005, a população entendeu que devia ser possível a comercialização e o Estado passou então a regulamentar. Então, apesar de nós falarmos em Estatuto do Desarmamento, após 2005 o que aconteceu foi uma permissão da comercialização de armas e munições. Entretanto, não pode ser uma permissão desregulada, né? É preciso que o Estado organize o que é necessário para que as pessoas possam adquirir, né, diante até da seriedade, né, de se possuir ou portar uma arma de fogo. E aí o que foi que ficou exigido em linhas gerais? Existem especificidades para alguns casos no Estatuto do Desarmamento, mas a princípio você precisa demonstrar por que você precisa de uma arma de fogo, você precisa demonstrar que você tem idoneidade, você apresenta uma certidão negativa de antecedentes criminais e que não está respondendo a nenhum inquérito policial e nenhum processo criminal. Você diz que você tem uma residência certa e um trabalho lícito. Você tem que mostrar também que você tem aptidão para o manuseio de arma de fogo, né, e capacidade psicológica de manusear uma arma de fogo. E aí você consegue uma autorização de compra, né? Há uma permissão, mas é uma permissão regulamentada. E aí vamos entender o que a gente se refere quando a gente fala de posse e porte de armas de fogo. A posse é você possuir, a gente pode associar dessa maneira, em casa, né? No seu domicílio, na sua residência ou no seu ambiente de trabalho, se você for o titular ou responsável legal pelo local de trabalho. O portar a arma de fogo já é você sair na rua, fora desses ambientes em que caracteriza a posse. E são permitidos, sim, em linhas gerais, para algumas categorias. Por exemplo, né, o artigo 6º ele traz lá quem são essas pessoas. Integrantes das Forças Armadas, policiais, bombeiros, integrantes das Forças Nacionais de Segurança Pública ou do Departamento de Segurança da Presidência da República, guardas municipais, agentes prisionais, alguns integrantes de algumas carreiras de auditorias, o Tribunal de Justiça e os representantes do Ministério Público em situações que trabalhem com a segurança desses órgãos, em linhas gerais, né? Há regulamentações outras a partir daí, mas só para a gente ter uma ideia do que é esse porte. E o que está sendo discutido? A flexibilização disso. Algumas discussões giram em torno de você não ter que demonstrar que precisa de uma arma de fogo e outras com a ampliação do rol de pessoas que podem portar a arma de fogo. E aí, compreendendo esse ambiente onde a gente se situa, a gente pode passar a alguns argumentos contrários e favoráveis a essa flexibilização. Argumentos favoráveis à flexibilização, nós temos algumas pessoas que dizem que é para a defesa pessoal, que os cidadãos funcionariam como auxiliares das forças de segurança local, que o Estado não poderia proibir essa comercialização porque estaria restringindo o direito do consumidor e a arma seria um produto como outro qualquer. E ainda há o argumento de que haveria uma redução da criminalidade por conta que os criminosos, eles pensariam duas vezes antes de cometer delitos, pensando que as pessoas poderiam estar armadas. E aí, quando você for colocar os seus argumentos, é importante que você considere que essa ideia da diminuição da criminalidade ela é muito mais complexa, né? Inclusive, os agentes de segurança pública, mesmo armados, são vítimas de violência, né? E que essa ideia de que o Estado não poderia restringir essa comercialização, ela esbarra na situação de que o Estado não só restringe, como muitas vezes criminaliza, né? Que é o caso da comercialização de drogas, de algumas drogas, a proibição de comercialização de alguns tipos de bebidas, ou mesmo a proibição de circulação de alguns remédios, né? Então existe uma atuação estatal nesse sentido. Um dos principais argumentos é de que não seria possível reduzir a violência, reduzir a criminalidade com o aumento das armas de fogo, porque são
porque as armas são instrumentos de violência, não são instrumentos de pacificação social, né? Daí porque não poderia ser uma estratégia válida para se tentar reduzir a violência. Um outro argumento é de que o aumento do número de armas em casa representa um aumento do número de feminicídios. Um outro argumento forte também é de que a falta de aptidão para o manuseio seria mais perigoso do que você não possuir arma de fogo. E aí a gente pensa nos acidentes domésticos com crianças, a gente pensa, por exemplo, nas balas perdidas e até nas autolesões que acontecem a partir dessa inabilidade, né? Outro argumento que é colocado é de que o Estado não teria condições de fiscalizar adequadamente esse possível aumento da quantidade de pessoas armadas, né? Então, tendo essa noção inicial, tendo esses argumentos contrários e favoráveis, tendo essas ideias que a gente traz, a gente pensa que você agora tem um pouco mais de condições, né? Claro que você vai estar estudando em casa, de fazer uma boa redação caso esse tema caia na sua prova. Espero ter contribuído com vocês, caso esse tema caia na redação de vocês, né? E desejo uma ótima redação. Nossa, uma abordagem incrível, adorei mais essa aula para ajudar a gente nas redações da vida, né? Mas agora a gente já vai se aproximando do finzinho do Conexão Cidadã com o nosso quadro Se Liga na Lei. Bom, defensora, a gente tem aqui algumas perguntinhas que são comuns, chegam pra gente por vários canais, na verdade, e separei aqui 3 pra gente dialogar sobre elas. Então, uma que eu já vou começar perguntando diz respeito a medidas protetivas de urgência. O que são exatamente essas medidas? É bom a gente explicar para o público quem tem direito, como conseguir. Então, as medidas protetivas de urgência, a gente pode partir para compreender a partir do nome, né? São medidas que garantem a proteção em caráter de urgência a uma pessoa que está em situação de risco, né? No caso, a gente fala muito das medidas protetivas de urgências concedidas a mulheres, porque ela está previsto na Lei Maria da Penha, né? E aí são situações em que a mulher, em situação de violência doméstica, né, pode diretamente, né, ou outra pessoa pode ir buscar auxílio, né, para essa mulher que esteja precisando, e buscar uma medida dessas, né? Eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor, para salvaguardar a segurança, né, dessa mulher. E aí ela é concedida, por exemplo, pode ser pedida diretamente pela mulher, pelo delegado ou delegada, pelo Ministério Público, né? E aí o juiz ele vai conceder essa medida para ela, que pode ser concedida inclusive sem ouvir as partes, né? Dada a situação de urgência, né? A medida protetiva de urgência ela é prevista na lei, a Lei Maria da Penha traz alguns exemplos, né? Mas é um rol que a gente diz assim, exemplificativo, no sentido de que, analisando o caso concreto, o juiz pode deferir uma outra medida que seja mais adequada àquela situação para garantir a segurança daquela mulher. Por exemplo, é possível pedir, como a gente falou agora sobre o desarmamento, né, é possível pedir a suspensão ou restrição da posse ou porte de arma de fogo do agressor, é possível pedir o afastamento do lar, é possível pedir distanciamento da vítima, de familiares e testemunhas, né, como uma distância mínima entre eles, né? É possível pedir a proibição de contato por qualquer meio, assim, por redes sociais, por telefone, por mensagem, do agressor com a vítima, com a ofendida, os seus familiares ou testemunhas. É possível, inclusive, suspender ou restringir a guarda dos dependentes menores, encaminhar esse agressor para programas de reeducação, né? É possível encaminhar ele para atendimento psicossocial,
sabe assim, há uma série de medidas, proibição de frequentar determinados lugares, há uma série de medidas que a lei já exemplifica, né, mas que são só uma ideia, né? Diante do caso concreto, o juiz pode analisar aquela situação e deferir essas e outras medidas, né? A medida protetiva, ela não é preciso que seja só um desses elementos, né? Pode ser um conjunto. Um conjunto, para que seja adequado àquela situação que está sendo colocada e consiga de fato proteger essa mulher, né? Assim, muitas vezes a pessoa pensa, mas uma determinação do juiz dessa não tem efeito, porque se a pessoa quiser ir lá, ela vai. De fato mas na prática o que a gente vê é que realmente há uma efetibilidade muito grande das medidas de proteção, né? Essas medidas protetivas, elas foram trazidas pela Maria da Penha e assim surpreenderam positivamente, né? Assim, é claro que há situações de violação dessas medidas e há ações que podem ser tomadas em caso de violação, né? Pode gerar inclusive a prisão do agressor, mas o que a gente vivencia é um sucesso, considerando a quantidade de casos e todas as situações. A gente vê com muito bons olhos as medidas protetivas, assim, elas foram realmente uma sacada muito boa da lei. Muito interessante. Agora a gente vai voltar a um tema que também já foi tocado aqui no programa hoje, diz respeito à moradia. Uso capião familiar é uma possibilidade no Brasil? O uso capião familiar, ele está previsto na nossa lei desde 2011, né? Ele vem para poder garantir o direito à moradia do ex-cônjuge ou ex-companheiro que foi abandonado, né? Aquela pessoa que fica na casa, né, com a família durante um período mínimo de 2 anos, né? E aí o Código Civil ele vai trazer alguns requisitos para que esse direito à moradia dessa pessoa que foi abandonada seja efetibilizado, né? Por exemplo, é preciso que a gente trate de uma posse de no mínimo 2 anos e que nesses 2 anos ela tenha sido exclusiva, sem oposição, sem ininterrupta, num imóvel urbano de até 250 metros quadrados, né? Esse imóvel urbano deve ser o único imóvel da pessoa que está pleiteando, né? Ela não pode ter nenhum outro imóvel, nem urbano e nem rural. E aí, diante dessas circunstâncias, para garantir o direito à moradia dessa pessoa que foi abandonada pelo outro, que saiu e deixou a família e deixou o imóvel sob os cuidados dessa pessoa, né? Existe a possibilidade de se pedir o uso capião familiar, onde essa pessoa vai passar a ter o domínio total da propriedade, né? E é preciso também que esse imóvel seja próprio, né? Que seja próprio do casal. Muito bem. Defensora, alimentos avoengos, o que vem a ser? Então, alimentos também é uma questão bem comum, bem frequente. Talvez uma das maiores demandas da Defensoria Pública seja a questão dos alimentos. E aí eu gosto sempre de explicar, né? Alimentos não dizem respeito apenas a alimentos. Não se trata apenas de garantia de comida, né? Alimentos são devidos principalmente a partir da responsabilidade, né, dos pais pelo sustento dos filhos, né? Mas esses alimentos, ele incluem moradia, saúde, educação, lazer, vestuário, né? Então, assim, quando a gente diz eu estou entrando com um pedido de alimentos, na verdade é um pedido bem maior, né? Que às vezes a gente é levado a pensar que se trata apenas do que comer. Mas ele parte do pressuposto de que há uma responsabilidade pelo sustento dos filhos dos pais, né? E que não é uma responsabilidade apenas pelo que comer, né? É uma responsabilidade maior. Um conjunto de necessidades. Exatamente, né? E aí quando a gente pensa a ideia dos avoengos, avoengos vem de avós, né? Para garantir esse direito, que ainda é um direito assim, que muitas vezes não é espontaneamente exercido o dever de prestar alimentos, né?
não é reconhecido pelos pais o direito dos filhos aos alimentos, então muitas vezes a gente tem que entrar com esse tipo de demanda. E os alimentos avoengos, eles surgem num caráter assim subsidiário, que a gente diz, né? O principal é que os pais forneçam essas coisas para os filhos, né? Mas quando os pais são falecidos, ausentes, né, foram embora e ninguém tem notícia, ou mesmo quando prestam um auxílio insuficiente, né, a gente pode buscar dos avós esses alimentos avoengos, né, justamente baseado nesse princípio de solidariedade, né, e nessa responsabilidade dos avós pelos netos, mas não é uma responsabilidade igual à dos pais, né? Assim, primeiro você pede aos pais, nessas situações você pode pleitear esses alimentos junto aos avós. Puxa, perfeitamente. Realmente é um termo que nem tanta gente conhece, mas a explicação aqui foi muito esclarecedora, muito didática, e muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Cidadã. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esses temas, assim, que a gente está sempre conversando no dia a dia, e é importante que mais pessoas tenham acesso, né, a essas informações, até para buscar esses direitos, né, saber que tem esses direitos, que existem essas possibilidades, né? Um prazer estar aqui. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão? Mande pra gente. O e-mail do programa é conexãocidadã.dpema@gmail.com. Nós também estamos nas redes sociais, é só seguir @DefensoriaMA. Até o nosso próximo encontro. Tchau!